Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Começa agora o Esporte em Debate e vai até às 19h30 com muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação através do Fala Galera. Você aprova a contratação de Carlos Frontini como novo executivo de futebol do Guarani. O Guarani anunciou hoje a contratação do Frontini. E aí, você aprova ou não? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Simon e Cristiano não jogam mais pela Ponte Preta. Zagueiro e meia vão fazer falta. Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Carlos Frontini é o novo executivo de futebol do Guarani. Frontini possui passagens por Paysandu e Vila Nova e assinou com o Bugre nesta segunda-feira. Guarani tem interesse na contratação de Zé Ricardo. O último trabalho do treinador foi no Criciúma na temporada passada. Guarani não tem temporada completa com o mesmo técnico há 45 anos. O último a cumprir todo o ciclo foi Zé Duarte, em 1981. São Paulo muda de ideia e desiste de alugar o Brinco de Ouro. Tricolor jogará contra a Chapecoense dia 12 de março no estádio do Canindé. Destaque no Sub-20, Matheus Guarnier assina seu primeiro contrato profissional com o Guarani. Centroavante da base marcou 12 gols na última temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após saída do Brinco, Farney Coelho é anunciado por concorrente da Série C. Pautas da Ponte Preta. Simon e Cristiano não jogam mais pela Ponte Preta. Zagueiro acertou com o Botafogo da Paraíba e meia está a caminho do Avaí. Os dois contratos já foram rescindidos no BID. Boletim informativo diário da CBF.
Goleiro titular da Copinha, João Bezerra, acerta com o time da Bezinha do Paulista e também deixa a Ponte Preta. Diretoria afasta interesse do Vila Nova e Diogo Silva continua no Moisés Lucarelli. Saravia e Diego Tavares marcaram para a Ponte na vitória por 2-0 sobre o Paulinense no jogo treino realizado no último sábado. Novo reforço uruguaio vem se destacando nos treinamentos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jonathan Cafu volta aos treinos e vive expectativa de estreia na Copa do Brasil. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Renato Gaúcho recusa proposta do Vasco. Treinador considerou os valores oferecidos baixos e ligou para a diretoria vascaína para informar que não aceitaria o convite. Houve uma contraproposta feita pelo staff do treinador, mas sem avanços. A diretoria avaliou a pedida salarial de Renato muito alta e há um impasse financeiro neste momento. Pauta 2. Leila Pereira reagiu às reclamações do São Paulo após a vitória do Palmeiras por 2-1 domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Após o Conselho Técnico que definiu os horários da decisão contra o Novo Horizontino, a presidente alviverde rebateu a entrevista de Rui Costa, executivo do Tricolor. Abre aspas. Você só melhora quando reconhece os erros. Só discuto arbitragem com as pessoas capacitadas para isso. Não é na imprensa, não é dando chilique, escândalo. Vou te falar, se sou eu, uma mulher, reclamando de arbitragem, vão dizer que sou histérica. Fecha aspas, disse Leila Pereira. Pauta 3. Gianni Infantino, presidente da FIFA, propôs que jogadores que cubram a boca para falar em campo, especialmente em situações de discussão, sejam expulsos. A declaração surge após incidente envolvendo o Prestiani do Benfica e Vinícius Júnior do Real Madrid. Abre aspas. Se um jogador tapa a boca e diz algo com consequências racistas, então deve ser excluído, obviamente. Deve presumir-se que disse algo que não devia. Caso contrário, não teria necessidade de tapar a boca. Fecha aspas, afirmou Infantino em entrevista à Sky Sports. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o Bugre está próximo de acertar com o Zé Ricardo para a sequência da temporada para comandar o elenco na disputa da Série C, mas antes do nome do Zé Ricardo entrar em pauta nas reuniões do CA, o Bugre também procurou outros dois técnicos, o Daniel Paulista, que atualmente está no Goiás, e também o Fábio Matias, que está na Portuguesa. Já já o Breno Beretta vai trazer todos os detalhes sobre essas negociações. Pelo lado da Ponte Preta, o goleiro reserva Thiago Coelho, que recentemente
foi procurado pelo Caxias, recebeu uma proposta do Clube Gaúcho, deve permanecer no Majestoso para a sequência da temporada. Batistão. 17:10 Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que não é assinante do canal, não seja, não paga nada, é de graça. Você tem o rádio com imagem e também concorre a presentes. Entre lá, é fácil, não tem dificuldade nenhuma. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também peço, se você puder, para assinar o meu canal. É no YouTube também, né? É só clicar no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
17h15 até 19h30, muita informação, opinião e debate. E agora eu quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 às 15 horas tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana com o saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma, geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17 ouvinte no ar. Ô Batista, é o Carlão da Vila Boa Vista. Sobre esse Frontini aí eu não conheço, não. Não sei se tem, se é uma boa. Agora, Zé Ricardo, vocês estão de brincadeira. Será que esses caras não se mexem aí, pô? Zé Ricardo não dá certo em lugar nenhum. É outro que vai ficar 3 meses, 2 meses aí e vai embora, porque é muito fraco. Só treinou time do Rio e mesmo assim não consegue lugar nenhum ficar mais tempo. Esse cara é muito fraco. Uma boa tarde. Bom trabalho para vocês aí. Um abraço a todos. Abraço, mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que o problema não era nem o executivo de futebol, né? O Farley até que montou um time razoável. O problema nosso era o técnico, que não conseguia fazer esse time jogar. Eu acho que trocando só o técnico já resolveria o problema. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que esse rapaz aí tem para oferecer. Um abraço, uma excelente semana. Obrigado, mais um. Olá, Batista, boa tarde, pessoal ouvinte da Band. Olha, Batista, sinceramente, isso mostra a incompetência dessa direção do Guarani, né? Que realmente, essa comissão, o Rômulo, tem que entender, por mais que ele fale que ele é bugrino, que ele frequenta o Guarani desde os 4 anos, tudo bem, torcer dessa maneira, ok. Só que você ter a visão de entender de futebol, de jogadores, de treinador, de comissão técnica, isso ele não entende. Nem ele, nem o CA entende de futebol. O que eles fazem é uma vergonha, trocar comissão técnica há 4, 5 meses, entendeu? E agora foram buscar um executivo de futebol que não tem nada a ver com a cultura do Guarani, entendeu? Não tem um trabalho de renome. Como trouxe o Juliano também foi outro, entendeu? Então, assim, ó, o que o Guarani faz é uma vergonha. A imprensa depois começa a transmitir a Série C, eles começam a comentar. Não, o Guarani mandou toda a comissão técnica embora, entendeu? E não traz treinador. O problema do Guarani é não trazer treinador competente, entendeu? Aí ficam falando em Daniel Paulista. Ô Breno, é esse treinador que eles estão tentando trazer para o Guarani? Olha, faça-me o favor, hein? É mais uma decepção que a gente vai estar enfrentando aí. Porque não vejo com bons olhos esse treinador, não. Tantos treinadores no mercado, vai buscar um treinador que está parado há mais de 1 ano. Abraço, Edson Guilherme. É uma vergonha, hein? É uma vergonha o que essa diretoria do Guarani faz, entendeu? É uma vergonha. Abraço, obrigado. Boa tarde, amigos.
Já estou preocupado com a Ponte, por falta de pagamentos. Até jogador da base indo embora. Já assisti esse filme de terror no Paulistão. Série B batendo na porta. Será que vai ser outro sofrimento? Abraço, muito obrigado, Luiz. Aliás, Edson Luiz, distrito de Souzas. Abraços, mais um. O Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo São Quirino. Olha, fica difícil avaliar a Ponte. A gente não sabe se o salário está em dia, como é que estão as coisas, né? Porque tá entra e sai, mais sai do que entra o jogador. Fica complicado trabalhar assim. Acho que dificulta o trabalho tanto do técnico quanto dos comentaristas aí. O CH que o diga, aí cada hora ele tem que comentar alguma coisa diferente que acontece. Então fica muito difícil e a gente não tem informação. Então falta um pouquinho de transparência, falar o que está acontecendo para a gente conseguir analisar e até a torcida comprar o barulho e apoiar no estádio, né? Agora fica escondendo, dificulta a coisa. Abraço, mais um. Daqui a pouco tem mais, porque já está conosco Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira. Vamos lá. Você aprova a contratação de Carlos Frontini como novo executivo de futebol do Guarani? Não seria minha opção, mas não tenho nada que desabone. Acho ele inexperiente, mas todo mundo tem que começar um dia, né? Trabalhou lá no Vila Nova, no Paysandu. Não tenho nada que desabone, mas não seria, com certeza não seria a minha opção. Falando da Ponte. Simon e Cristiano não jogam mais pela Ponte. Zagueiro e meia vão fazer falta? Claro que vão. Eu estou falando tecnicamente. Eu já fui um crítico feroz do Simon, mas eu tenho que passar do recente, tirando o Campeonato Paulista, que aí não dá nem para contar, mas é um jogador que teve um 2025, pelo menos, de respeito. Diante do cenário de zagueiros que a Ponte tem, né? Está discutindo se o David Braz vai ficar. O Simon era muito mais importante que ficasse do que o David Braz, na minha modesta opinião. Nada contra o David Braz, mas tecnicamente tanto ele quanto o Cristiano farão. Olha quanto vai custar para a Ponte, marquem aí o que eu estou falando. Jogadores na posição do Cristiano e do Serginho, quanto vai custar no mercado para poder contratar. Vamos aguardar e que a Ponte tenha muita sorte, mas os dois farão falta, Batista. 17:23, quer ligações, o WhatsApp e o Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G e 4G do Brasil. Então vem para o plano de celular da Desktop. Com a Desktop você fica conectado dentro e fora de casa, com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e que cabe no bolso. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Isso mesmo, R$ 39,99 por mês, com chip grátis, ligações incluídas e acúmulo de internet para o próximo mês. E se sobrar internet, você não perde. Ela acumula para continuar conectado quando mais precisar. E tem mais. Traga o seu número para a Desktop e ganhe bônus de internet. Mais conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar e navegar com tranquilidade onde estiver. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Vamos
Vamos com informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta realizou um jogo treino no último sábado. Essa atividade aconteceu no próprio estádio Moisés Lucarelli, um jogo treino contra a equipe do Paulinense, e a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-0. Os gols da Macaca foram marcados pelo uruguaio recém-chegado Rodrigo Saravia e também Diego Tavares cobrando o pênalti. Algum tempo atrás, eu até falei aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, o departamento de futebol da Ponte Preta estava com a ideia, está trabalhando na ideia de fazer uma espécie de intertemporada fora da cidade de Campinas. Qual que é a ideia da diretoria Ponte Pretana? É tirar os jogadores um pouco aqui da cidade de Campinas, levar para uma cidade mais reservada, manter o elenco unido, trabalhando todos os dias muito firme, porém o departamento de futebol está encontrando uma certa dificuldades para achar um local que esteja disponível para acomodar toda a delegação ponte-pretana, comissão técnica, staff, enfim. As principais cidades que o departamento buscava era Atibaia e Sorocaba, e, como eu disse, está encontrando uma certa dificuldade. Sei que a diretoria da Ponte Preta foi atrás também do HWT, um espaço que até o próprio Guarani utilizou no início dessa temporada, porém, lá está acontecendo um evento de tênis, se eu não me engano, por isso essa dificuldade. Mas caso isso dê certo, a delegação Ponte Pretana, juntamente com comissão técnica, staff, todo o departamento ali de futebol da Macaca deve fazer essa espécie de intertemporada no final dessa semana ou começo da próxima, que já vai estar abrindo a semana ali que marca a estreia da Ponte Preta na Copa do Brasil. A partida da Macaca ainda não foi definida a data oficialmente. A gente sabe que a CBF deixou como data base os dias 11 ou 12 de março, quarta ou quinta-feira da próxima semana, e uma partida muito importante para a Ponte Preta. Além do valor financeiro que pode entrar nos cofres da Macaca, esse confronto vai marcar também a estreia do novo técnico, do Rodrigo Santana, estreia de reforços que chegaram recentemente, casos como do William Potker, do Sérgio Palácios e também do Rodrigo Saravia, e pode marcar também o retorno de alguns atletas, como por exemplo o Danilo Barcelos. Ele se machucou ainda em junho do ano passado, acabou rompendo o ligamento do joelho esquerdo, se recuperou, passou por todo o processo de transição física, está liberado, e essa partida pode marcar o retorno do Danilo Barcelos, que ainda neste momento discute com a diretoria ponte-pretana uma possível renovação. O contrato atual do Barcelos se encerra no final de março, e existe uma grande expectativa que ele renove seu contrato pelo menos até o final dessa temporada. Além da estreia do técnico, estreia de reforços também, retorno do Danilo Barcelos, esse confronto vai marcar também a estreia do novo uniforme da Ponte Preta. O doutor Ricardo Silva já tinha conversado com a gente aqui no microfone da Bandeirantes, já havia falado que o contrato com a adiadora seguiria por essa temporada de 2026 e que nessa partida tão importante marcaria a estreia do novo uniforme. Na sexta-feira, a gente esteve presente lá no estádio Moisés Lucarelli, o Dr. Espécie, que foi apresentado oficialmente como novo diretor jurídico da Ponte Preta, se pronunciou, deu uma entrevista coletiva falando sobre um detalhe muito importante a respeito dessa partida da Copa do Brasil também. A Ponte Preta conseguiu reverter a punição que havia sofrido por conta da invasão da torcida após o título conquistado da Série C. O departamento jurídico conseguiu a liberação e vai ter sim a presença da torcida ponte-pretana tanto nessa partida eliminatória da Copa do Brasil quanto na segunda rodada da Série B, onde a Ponte Preta também cumpriria uma punição. E é isso que a gente vai escutar justamente agora. O Dr. Espécie, diretor jurídico da Ponte Preta, apresentado oficialmente na sexta-feira, fala sobre essa vitória da Ponte Preta no campo tribunal a respeito da perda de mando. E a Rádio Bandeirantes, estou à disposição, mas dentro desse contexto, realmente hoje foi um dia bastante importante para o clube, para a Ponte Preta, para a torcida ponte-pretana, onde se indicou que nós conseguimos converter a então multa aplicada em decorrência
daquele episódio na final do Campeonato Brasileiro, né, que gerou algumas, segundo a própria orientação da CBF, do STJD, algumas infrações que nós fomos, na época, punidos. Então, foi feito inicialmente um recurso, os pedidos originais de aplicação de penalidades foram, nesse recurso, alguns deles conseguiu-se obter êxito em derrubá-los, né, dentro de um recurso, e agora a gente conseguiu, dentro dessa esfera da possibilidade de converter alguma dessas multas, então, já aplicadas, entre elas uma punição que era a perda do mando, né, do campo, que isso que estava nos afligindo mais, na última decisão tida no STJD, em relação a isso a gente ficava impossibilitado de ter o mando em 2 jogos, né, seguidos, em competições organizadas pela CBF. Então se pediu a conversão em específico dessas penalidades para possibilitar que o mando voltasse à nossa casa. Então isso foi possível, dentro de um certo acordo, digamos assim, e se aplicou essa conversão de forma que o mando do campo, portanto, o primeiro jogo aí que se avizinha de competição brasileira organizada pela CBF vai ser aqui no Majestoso, como a nossa torcida queria muitíssimo. Então tá aí, uma informação muito importante. O torcedor pontepretano que não acompanha um jogo de Copa do Brasil no Majestoso desde 2020, a última partida realizada por essa competição aqui no Moisés Lucarelli aconteceu em 2020, como eu disse. Ponte Preta naquela oportunidade bateu o Afogados por 3-0 e agora, 6 anos depois, a torcida da Macaca vai poder assistir novamente uma partida de Copa do Brasil. Então, uma partida muito importante, por si própria já vale muita coisa, mais de R$1.600.000, estreia de técnico novo, estreia de novos reforços, estreia também do novo uniforme da Macaca, porém, alguns jogadores que estavam cotados, que faziam parte desse elenco da Ponte Preta e que talvez seriam até titulares, não só na Copa do Brasil, mas também na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, saíram da Macaca. Casos como o do zagueiro Simon, foi campeão brasileiro da Série C no ano passado, formando a dupla titular ali ao lado do Anderson. O provável destino do Simon é o Botafogo da Paraíba, que vai disputar justamente a Série C em 2026, e o Cristiano também, que chegou há pouco tempo, chegou no início da temporada na Macaca, não pôde jogar desde o início por conta de todo aquele problema do transferban, enfim, mas fez 3 partidas com a camisa da Ponte Preta, marcou o primeiro gol da Macaca neste ano na partida contra o Noroeste, portanto mais 2 jogadores aí que não permanecem no Majestoso para a sequência da temporada. Um outro jogador que foi sondado aí, entrou no radar de outros times da Série B também, é o goleiro Diogo Silva, titular absoluto no gol da Macaca, podemos dizer, ídolo da Ponte Preta, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C, foi importantíssimo naquela campanha. O Vila Nova demonstrou interesse na contratação do Diogo Silva, porém a diretoria da Ponte Preta se blindou ali, protegeu o jogador e afastou o interesse da equipe do Vila Nova. É claro, Diogo Silva é peça fundamental e está sim nos planos da diretoria para a sequência da temporada. Um outro goleiro, mas da base, o João Bezerra, foi destaque da Ponte Preta na disputa da Copa de São Paulo, principalmente nas disputas de pênalti. Um goleiro pegador de pênalti, está de saída da Macaca. O atleta estava com 5 meses de salários atrasados, todo aquele problema que a Ponte Preta vinha enfrentando no departamento de futebol profissional, é claro, atingia também as categorias de base, e aí o João Bezerra, com 5 meses de salários atrasados, deixou a Ponte Preta. O contrato dele se encerrou em janeiro e aí as partes não conseguiram chegar a um acordo por renovação e o João Bezerra vai disputar a Bzinha desta temporada, Batistão.
São 17h35. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Parafusadeira Uesco WS2001, só R$ 145,90. Furadeira Uesco WS3173, R$ 169,90. Rompedor furadeira 220 volts WS 3229K, R$ 519,90. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Vá lá, a loja fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Procure um dos vendedores e você diga que ouviu aqui na Rádio Bandeirantes. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes! Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola. O União São João de Araras, que está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista, demitiu Edson Vieira e já contratou um novo treinador. É Thiago Oliveira, o novo treinador do União, para buscar a classificação à próxima fase da Série A3. Na Série A do Brasileirão, Osório foi demitido do Remo e os dois nomes mais fortes para comandar o time do Remo na sequência da temporada são a volta de Guto Ferreira, é uma grande possibilidade, e a opção B, Leonardo Condé, o Léo Condé, são as duas opções também. E amanhã na tela da Band já conversei com o Vaguinho Dias, técnico da Inter de Limeira. Falta uma rodada para terminar a Série A2 e a Inter está disputando uma vaga entre os 8 primeiros colocados. Depende de alguns resultados, mas nesse final de semana ganhou o jogo. Então amanhã o Vaguinho Dias estará com a gente, Batista. 17h38 e a ICH Ponte Preta. 2 jogadores de saída, jogadores que você considera importantes, mas também com chegadas em CH. Ô Batista, é assim, ó, até parece comentário repetido, né? Porque as notícias, elas não têm tanta novidade e isso não é culpa do setorista, não é culpa de ninguém. Não é? O Rodrigo Santana é bom treinador, mas desde que a Ponte dê a ele jogadores para poder suportar essa Série B. Até agora eu tenho visto muito pouco. Ponte só perde jogador, ninguém sabe se está pagando salário, não é? Chega toda hora a notícia para a gente. Olha, eles estão deixando sair porque assim economiza. Perder jogador de qualidade para economizar? Vai custar de graça ou não vai custar nada contratar jogador para a zaga, para o meio campo e para o ataque? Vai ter que gastar. Bom, eu não tenho a caneta na mão e nem sei quanto a Ponte arrecada e quanto ela gasta. Não é? Eu só sei que o time que está aí hoje, ele pode surpreender, evidentemente. O treinador é outro, recebeu alguns jogadores, mas eu acho pouco provável mudar da água para o vinho. A espinha do time, ou os principais problemas, continuam sem solução. A Ponte não tem zagueiro. Confiável não tem nenhum. Nenhum. Posso mudar de opinião.
O Rodrigo Souza, que é bom jogador, mas fisicamente ele não suporta. Ele já está sendo considerado como o cara. Veja o que aconteceu o ano passado e esse. Ele não consegue ter uma sequência e a Ponte vai disputar um brasileiro de 38 rodadas fora a Copa do Brasil. Então, eu não estou vendo um primeiro volante. Eu acho que esse Saravia é um jogador interessante. Vamos esperar um pouquinho para não criar um grande castelo de areia, né? Mas, né? Como é que vai estar o Elvis? Vai estar bem fisicamente? Vai ser só o Elvis. Não tem substituto, porque o Serginho e o Cristiano foram embora. Precisa contratar ali. Atacantes. Tem 2 apostas. Apostas não porque não jogam há muito tempo em alto nível. Estou falando do Cafu e do Potker. São bons jogadores? Teoricamente, sim. São reforços? Teoricamente, sim. Mas por enquanto é só teórico. Cadê o centroavante de referência? Só o Lopes? Mais ninguém? Então, na lateral esquerda tem a volta do Danilo Barcelo, que é um coringa, mas é outra situação que apesar que ali, eu quero dizer que o menino que veio do Santos, acho que Kelvin, não é? Se eu não estiver enganado. Kevson. Kevson. É um jogador que nos jogos que atuou no Campeonato Paulista, apesar da lambança toda, ele acabou agradando. Agora, tem posição aí que precisa contratar para ontem. Será que a Ponte vai conseguir achar 3 zagueiros confiáveis no mercado? Não sei. De repente o Rodrigo Santana acha que o Diego Leão, a molecada dá conta, tá tudo certo. O importante é o trabalho desempenhado em campo. Aqui é só campo teórico. Nós estamos aqui discutindo, conjecturando em muita coisa que a gente não tem precisão, não tem convicção. Porque as coisas, infelizmente, na Ponte, de um tempo para cá, elas não são claras. A gente não consegue verificar. É assim, não tem dolo nisso, tá, gente? Talvez a situação, e eu até acredito que seja isso, situação ruim, falta de dinheiro, essa coisa toda, é melhor ficar à distância. Na minha opinião, não, mas eu respeito quem pensa diferente. Agora a torcida está aflita. A torcida está preocupada. Eu tenho aí o termômetro na rede social todo dia, na nossa área. A preocupação, ela é quase unânime. Quase. De que ninguém sabe como é que vai ser o futuro próximo da Ponte. Mês que vem, vai pagar? O fantasma da falta de pagamento no Campeonato Paulista e final do Brasileiro, ou durante o Brasileiro, vai voltar ou agora a coisa vai ficar de outra maneira? Eu torço para que dê tudo certo. Torço de verdade. Porque é desagradável todo dia vir aqui e falar a mesma coisa, porque é jogador saindo, porque não paga, é jogador não sei o que. Tem jogador, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, mas dá para trocar a Ponte pelo Botafogo da Paraíba? Em termos de história e de projeção, não dá nem para comparar uma coisa com outra, campeonato que disputa. Só que o momento do Botafogo da Paraíba é diferente financeiramente falando do que o momento da Ponte. Essa é a realidade. Acreditem vocês, mas muitos times que estão na história, no tamanho da torcida, do tamanho da cidade, estão muito abaixo da Ponte, acabam ficando, no mínimo, no mesmo patamar ou superior. Por quê? Porque ainda não há uma equação financeira para as coisas, pelo menos, caminharem em paz. Mas é isso que eu desejo, que caminhe em paz e a Ponte possa atravessar 38 rodadas sem sustos. Mas não é o que, até o presente momento, está sendo apresentado para o novo técnico da Ponte. Está faltando bastante gente. Bastante. Jogador pronto. É Série B, gente. Não é Série C. Aqueles que acham que o embasamento técnico da Série C pode servir, já não serviu para o Campeonato Paulista. Tudo bem que aí teve debandada, o negócio desorganizou. Mas quem está pensando que jogador que deu conta na Série C vai dar conta da Série B, vai quebrar a cara e vai ter que sair contratando desesperadamente para não cair no meio do ano. Eu sei que tem que fazer ajuste, mas a espinha do time, ela tem que ser construída antes do campeonato começar.
antes. Não é durante e nem depois, é antes. Aí você troca 20%, 25%, né, no máximo, para você fazer o ajuste lá, para você tentar dar o sprint final no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso que eu penso. Eu não sou o dono da verdade, é uma impressão que eu tenho à distância e é tudo expectativa. Eu tenho expectativa que o Potker possa jogar bem, que o Cafu, estou falando desses principais, né? E a volta, não sei nem se vai ficar aí, do Danilo Barcelos. São jogadores que eu não posso cravar que eles vão resolver o problema da Ponte. Apesar de achar que todos têm qualidade, né? Então é isso, resumidamente é isso. É uma incerteza, a torcida está angustiada, mas eu não vou colocar outra situação a não ser essa. Temos que aguardar mais jogadores serem contratados. Ah, não vai contratar mais ninguém, Carlos Henrique. Perfeitamente. Vamos ver dentro do campo o desempenho. De repente, com esse grupo aí, o novo técnico da Ponte dá conta do time fazer, jogar, acontecer, passar na Copa do Brasil agora contra o Guarani, não é? Que evitou nesse final de semana o rebaixamento para a segunda divisão lá do campeonato deles. Então vamos ver. Para o Carlos Henrique, por enquanto, é apenas um compasso de espera, desejando sempre sucesso e que as coisas no futuro breve sejam melhores do que o presente, Batista. São 17h46, ouvinte Denis. Batista, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Pouso Alegre, contratado. Espero que não pega ele nas casas de apostas de novo. Contratado? Contratado por quem? Qual time contratou o Diego Porfírio? Não tenho essa informação. O Diego Porfírio estava no Guarani quando ele foi pego, né, naquela operação chamada penalidade máxima, que teve início no Ministério Público de Goiás em 2023. E uma vez comprovado o envolvimento do jogador, ele foi denunciado e punido no STJD do futebol com eliminação e multa. O caso foi julgado no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que deferiu no dia 22 de janeiro o pedido de reabilitação do atleta. Portanto, o Diego Porfírio, né, após 2 anos, está liberado desde o dia 22 de janeiro para participar de qualquer equipe. O ouvinte está dizendo que foi contratado pela Ponte Preta, o Diego Porfírio. Então, resta saber, né, em que condições o Diego Porfírio foi contratado pela Ponte. Mas ele está há muito tempo sem jogar. O Batistão, na verdade, ele voltou a jogar esse ano pelo Pouso Alegre. Fez apenas 3 partidas. Jogou contra o Norte Esporte Clube, que perdeu de 5-2. As 3 partidas que ele jogou, o Pouso Alegre perdeu. Perdeu para o Norte Esporte Clube por 5-2, mas todas ele entrando no decorrer da partida. Não foi nem titular. Depois perdeu para o Galo por 3-1. E a última partida do Diego Porfírio, 21 de fevereiro, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. E aí, CH, o que você acha do Diego Porfírio, contratado pela Ponte Preta? Acho um jogador interessante, Batista. Não é? Não sei que condição. É até dezembro o contrato, Pedro? Isso, chegaria até o final do ano. Sim. Eu gosto. Acho que é um jogador que pode ajudar. Eu só quero lembrar uma coisa muito importante. As peças são importantes de qualidade, não há dúvida. Jogador que tem um currículo legal, que tem partidas efetivamente feitas, não é passar uma temporada com 5 jogos, 10 jogos. Eu não fiz essa pesquisa ainda, vou fazer. Não é? Vou fazer. Então precisa estar em ritmo de jogo, precisa estar atuando, precisa estar pronto. Espero que ele esteja pronto, até acredito que sim, não é? Mas
Para você atravessar 38 rodadas, você precisa de 2 jogadores no mínimo por posição e 6 zagueiros, sem contar goleiro. Vou repetir. Para você atravessar 38 rodadas, você precisa de meia dúzia de zagueiros e pelo menos, no mínimo, 2 por posição. A Ponte tem isso? Talvez tenha, porque o treinador pode estar gostando da garotada que está aí, que tem qualidade. Agora, objetivamente, o Porfírio, para mim, vai ajudar, Batista. O Porfírio tem 26 anos, tá jovem ainda, tem lenha para queimar, né? Ele jogou, como disse o Pedro Piscinato, estas 3 partidas no banco de reservas. E ele vindo para a Ponte, para mim, vai ser banco também. Porque o Kevson é muito bom. A primeira impressão que ele me deixou foi uma ótima impressão. Gostei do que vi. E acho que ele será o titular. A Ponte está negociando aí com o Danilo Barcelos, tem acertos financeiros e etc. Acho que se ficar, não será titular. Antes da cirurgia, o Danilo Barcelos não vinha bem, não estava legal. É claro, ele é um jogador versátil, faz outras posições também, joga numa segunda linha, por exemplo, né? Mas acho que os 2 laterais, então, serão estes. Vem o Diego Porfírio para ser reserva do Kevson, lateral esquerdo, que me impressionou positivamente. O Barcelos chegou a jogar como zagueiro, se eu não me engano, no Campeonato Paulista do ano passado. Ele é versátil, também, né? Ele já jogou como zagueiro, jogou como segunda linha, fazendo uma dobrada com o lateral esquerdo. Ele e o Arthur, né? Exatamente, ele junto com o Arthur. Já jogou no meio campo, enfim. Ele é um jogador versátil, é útil. Não é que ele, permanecendo na Ponte, não vai ser aproveitado. Ao contrário, ele será muito bem aproveitado em alguma posição. E também, fora de campo, é um líder positivo. É um cara que tem liderança, um cara que conversa bem. Ele tem uma ascendência, especialmente em cima dos mais jovens. Então é útil. A Ponte deve, sim, na minha opinião, fazer algum sacrifício financeiro para poder acertar com Danilo Barcelos. Mas lateral esquerdo mesmo vai ser o Kevson, o titular, e o Porfírio vem para ser o lateral reserva. Boa tarde, Batista e equipe. Ainda bem que o Goiás classificou na Copa do Brasil e no Campeonato Goiano, pois o Daniel Paulista ninguém merece. Acho que o Zé Ricardo é uma boa opção. Quanto ao Frontini, acredito que o Farney tem muito mais bagagem que ele. No entanto, já está empregado. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Abraço para você, Edivaldo. Boa tarde, Batista. A equipe pergunta aí para o CH se o Vinícius Popó poderia ser um nome para assumir o 9 da Macaca. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas. Ele que é Ponte Pretano. Gosto. Acho que é um jogador que tem condição, sim, de brigar por titularidade. Tem qualidade, gosto, sujeito sério, bom profissional. Se eu fosse perguntado, com certeza eu contrataria. Boa tarde, Batista. Elvis e Pacheco. Os remanescentes do Paulistão estão treinando normalmente. Deixa eu ver aqui o nome, Walter Júnior, que está fazendo a pergunta. Walter Júnior, um abraço, muito obrigado. E aí, Pedrão? Sim, treinando normalmente os 2 jogadores, tanto Pacheco quanto o Elvis, Batista. Boa tarde, Batista e equipe. Ouvinte está dizendo o seguinte: eu gostaria de ser um mosquitinho para ver quem são os gênios da incompetência motivados que estão soprando nomes no ouvido do presidente, ainda mais incompetentes do Guarani. É um incompetente cercado de incompetentes. Abraços, Adilson Souza.
Abraço para você, Adilson. Muito obrigado pela sua participação. São 17 horas e 55 minutos, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a reta final dos estaduais. E eu começo com o Campeonato Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino para uma final do Paulistão. No sábado, o Novo Horizontino eliminou o Corinthians, venceu por 1-0. E ontem o Palmeiras na Arena Barueri venceu o São Paulo por 2-1. A final do Campeonato Paulista em 2 jogos, primeiro comando do Palmeiras. No Campeonato Carioca, o Fluminense garantiu vaga na decisão ao empatar contra o Vasco pelo placar de 1-1. Havia vencido o jogo de ida por 1-0. Hoje, a definição do segundo finalista. Às 9h no Maracanã tem Madureira e Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo venceu pelo placar de 3-0. No Campeonato Gaúcho, primeiro jogo da final, o Grêmio venceu o Inter pelo placar de 3-0. O jogo da volta no próximo domingo, comando do Colorado. Já pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro farão a decisão da competição. No sábado, a equipe do Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1-0 e ontem, nos pênaltis, o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro por 4-2 após empate no tempo normal pelo placar de 0-0. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, tivemos a 14ª rodada, reta final também da Série 2, uma rodada para o fim da primeira fase, com os seguintes resultados. O São Bento perdeu para o Taubaté 3-2. A Ferroviária fora de casa venceu o Grêmio Prudente por 2-0. O São José, também fora de casa, derrotou o Votuporanguense 2-1. 2-1 da vitória da Inter sobre o Sertãozinho fora de casa. O Juventus venceu o 15 de Piracicaba por 3-0. O Monte Azul perdeu em casa para o Água Santa por 1-0. Linense e Santo André empataram por 1-1. O Osasco Sporting venceu o Ituano pelo placar de 3-0. Na classificação, o Água Santa lidera com 28, está classificado, assim como Ferroviária, São José, Ituano e Votuporanguense. Brigam por 3 vagas. Osasco Sporting 22, Juventus 20, Sertãozinho 19. 15 de Piracicaba com 19, também briga por uma das vagas e com chances remotas a Inter de Limeira. O São Bento está rebaixado matematicamente para a Série 3. Nesse momento, na zona do rebaixamento, está o Grêmio Prudente com 11 pontos. Mesma pontuação do Monte Azul. A última rodada, todos os jogos no sábado às 15h. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18 horas em Campinas, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feitos com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. É muito sabor para o seu dia a dia. E você também pode encontrar os produtos Seara no Iga Atacado. Produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, na região do Satélite Íris, ali bem ao lado da John Boyndo Lope. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Então é o seguinte, você indo no Iga Atacado, indo de carro, tem estacionamento coberto no local. E se não for de carro, você consegue chegar facilmente pelo BRT do Terminal Campo Grande. O importante é que você vá economizar no Iga Atacado todos os dias, em todas as lojas do Iga Atacado. E chegando lá, procure pelos produtos Seara. Seara no Iga Atacado, você não vai se arrepender, vai economizar e vai acertar no sabor, tá bom? Seara no Iga Atacado. 18 horas e 2 minutos, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani anunciou agora à tarde o que a gente já falava na hora do almoço, na tela da Band, também no final de semana, Frontini. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver a imagem do Frontini que o Guarani anunciou nas redes sociais. Eu vou ler aqui o comunicado do Guarani nas redes sociais para anunciar o novo executivo de futebol. Guarani Futebol Clube oficializa a contratação de Carlos Frontini como executivo de futebol. Ex-atleta, Frontini é natural de General Pacheco, na Argentina, mas foi criado em Catanduva, interior de São Paulo. Como dirigente, soma passagens por equipes como Paysandu e Vila Nova, onde ficou 4 temporadas. Não citaram aqui o Marcílio Dias. Formado em gestão financeira e habilitado pela CBF Academy no curso executivo de futebol, o novo executivo alviverde possui outras especializações na área, como o curso Gestão Profissional no Futebol pela Universidade do Futebol. Carlos Frontini será apresentado ao elenco nesta segunda-feira para dar início aos trabalhos no Brinco de Ouro. Para a imprensa, eu até questionei já, o pessoal do Guarani ainda não tem uma data para o Frontini ser apresentado, mas ele deve ser apresentado ao longo dessa semana. Agora o foco total entre o CA, presidente Rômulo Amaro, e também o Frontini é anunciar um novo treinador. O Guarani tem como um dos nomes, nesse momento, o Zé Ricardo. Zé Ricardo, eu vou passar a ficha dele nesses últimos anos, mas só para exemplificar um pouquinho sobre o Frontini, né? Eu falava do Frontini agora há pouco. Foram 4 anos desde quando ele começou a jogar, quando ele terminou de jogar futebol, né? O Frontini, ele se aposentou em 2021,
De lá para cá, ele ficou 4 anos no Vila Nova como executivo de futebol. Não teve nenhuma conquista, nenhum acesso ou título. Depois, no ano passado, ele foi para o Marcílio Dias no primeiro semestre e no segundo ele foi para o Paysandu. Quando ele chegou no Paysandu, o time já estava contratado inteiro. Ele chegou no meio da competição, estava com transfer ban, e eles não conseguiram evitar o rebaixamento para a Série C do Brasileiro por lá. É uma aposta do Guarani. Ele ainda não tem nenhum bom trabalho concreto. É uma aposta desse CA da diretoria do Guarani. Bom, falando sobre o Zé Ricardo, que já teria um bom contato com o próprio Frontini, é uma das opções para assumir o Guarani. O Zé Ricardo é um profissional, todo mundo se lembra, né? Que ele começou a carreira no Flamengo. Ele começou na base do Flamengo, para ser mais preciso. Eu vou passar aqui a ficha completa do Zé Ricardo. Ele que começou no futsal, na verdade, do Vasco, né? Depois ele foi pro Sub-13 do Flamengo em 2005. Aí ele ficou até 2008, passou pelo Audax do Rio de Janeiro, voltou para o Sub-15 do Flamengo em 2012, passou também pelo Sub-20 do Flamengo, até ele ser promovido no profissional em 2016, ou seja, há 10 anos que o Zé Ricardo é técnico de um time profissional. Em 2016, pelo Flamengo, 38 jogos e 20 vitórias. Depois, 2017, né? A sequência 50 jogos, 27 vitórias. Aí ele foi para o Vasco, foi para o Botafogo, foi para o Fortaleza, foi para o Internacional, esteve no Catar em 2021-22, voltou para o Vasco. Aí ele foi para o Japão, para o Shimizu Pulse. Lá dizem que ele fez um bom trabalho. Ele fez por lá 28 jogos, com 6 vitórias. Aí 2023 teve uma passagem muito rápida pelo Cruzeiro, 10 jogos com 3 vitórias. No Goiás, ele trabalhou em 2024, 16 jogos, 9 vitórias. O Guarani, em 2024, tentou contratar o Zé Ricardo, mas acabou não conseguindo na oportunidade. Em 2025, ano passado, 21 jogos e 9 vitórias. Eu, quando postei sobre o Zé Ricardo no Twitter, que hoje mudou de nome ao X, né? Muitas pessoas comentaram sobre o Zé Ricardo, principalmente o pessoal lá de Criciúma. Eu vou ler aqui algumas mensagens do pessoal de Criciúma e até citar os nomes das pessoas que comentaram. O @Vandervalt comentou o seguinte: meus pêsames. O @Nogueira_Rod, mais do mesmo. O Tigrelson escreveu o seguinte: vocês estão ferrados, pior treinador que passou no Criciúma nos últimos 10 anos. O @Tigre Bom Amigo escreveu o seguinte: na nossa vez chamaram até de protocolo Zé Ricardo, entre aspas, boa sorte ao pobre coitado bugre. Esses são os comentários do pessoal de Criciúma, hein? Na minha postagem. Aí o @Leddó, com 2 Hs no final. No Criciúma foi o maior erro da gestão passada. Apesar de ser uma pessoa sensacional, a teoria está muito longe da prática. Não consegue fazer os times jogar. Aí o Guilherme Canarek escreveu o seguinte: muita teoria tática, mas o time joga desmotivado. Para a Série C eu acho muito arriscado, porque acho que nesse campeonato se ganha mais na motivação que na tática. Aí o Carvoeiro Antizica escreveu: meu Deus, ele é horrível. Boa sorte ao time dele, ao próximo time dele. Aí o outro, @jogou no Criciúma. Me parece que falta energia e capacidade de mobilizar os atletas. Time se tornou apático aqui. Um outro comentário também de torcedor do Criciúma, o @Renan Artworks. Simplesmente não deu certo no Criciúma.
O time extremamente apático, sem nenhuma característica e identidade, sem contar que ele não passa de 20 jogos em qualquer clube que ele comanda. Esses são os comentários de torcedores, principalmente do Criciúma, né? Praticamente todos na rede social, depois que eu postei da possibilidade. Eles comentaram no Twitter, o antigo Twitter, que hoje é o X, da Gostei do Tigrelson. Tigrelson, gostou, Batista? Gostei. Tigrelson, achei legal, hein? Bom, mas o Zé Ricardo deu para ver que lá no Criciúma ele não agradou a torcida, né? Apesar de 21 jogos e 9 vitórias, ele, pelas pessoas que eu conversei, que são ligadas ao futebol, empresários principalmente, gostam do trabalho do Zé Ricardo. Me disseram o seguinte: é um treinador muito tático, ele entende de tática e ele não é fechado em um único esquema, como, por exemplo, era o Matheus Costa no 4-3-3. Ele já está com 54 anos, pressão ele já encarou bastante nos grandes clubes do futebol brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. Ele que é do Rio de Janeiro, né? O Zé Ricardo. Agora, se ele vai dar certo no Guarani, se o Guarani realmente vai bater o martelo com ele ou não, a gente só vai saber depois que ele chegar. Dizem que é uma pessoa de fácil trato, que é uma pessoa muito bacana e que é um profissional no dia a dia capacitado para tentar fazer o Guarani diferente. Isso eu acabei conversando com algumas pessoas que conhecem o Zé Ricardo de perto, né? Não são empresários dele, mas são empresários do meio do futebol que elogiaram bastante. Agora, conquista mesmo, tirar pedido, o Zé Ricardo não tem. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação, Batista? Já eu passo mais detalhes. Bom, vou passar para o CH comentar, mas antes eu tenho um recado importante para você. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas, espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Cada loja tem um número de WhatsApp. Então, você fala diretamente com o vendedor para tirar, caso tenha, as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Perdemos o sinal do Tigrão e aí, CH, noticiário do Guarani para você comentar. Olha, eu comentei isso na hora do almoço, vou repetir agora. Eu não tenho nada que desabone a contratação do Frontini. Aliás, não é uma coisa que me cabe, é o Guarani que está escolhendo. Eu só não consigo entender o critério. E não seria a minha opção. Quer dizer o seguinte, vamos trabalhar. O Farney não serve. Legal, tranquilo, é decisão do clube. O Frontini vai conseguir fazer o que o Farney não conseguiu? Eu não tenho essa resposta. Eu acho muito arriscado, mas vou repetir. Eu não tenho nada que desabone o profissional. Pouco conheço. Conhecia muito como jogador. Agora, o trabalho no Vila Nova, não sei se dá para levar em consideração, e foi para o Paysandu, não dava para contratar, ficou administrando crise.
é suficiente para poder fazer um trabalho diferenciado no Guarani? Eu queria só entender qual é o critério utilizado. Só isso. Só estou fazendo uma pergunta. Não estou querendo dizer nada, não estou... Poxa, desejo toda a sorte do mundo para o Frontini, né? Ele vai ter bastante trabalho, é uma competição muito desgastante, é uma competição que tem a sua característica. Então, eu não iria para esse lado. Sobre treinador, quando tiver definido, a gente comenta. Eu não vou fazer nenhum comentário negativo nem positivo do Zé Ricardo, que também, se for esse o nome, vai trazer outro amiguinho do cara do futebol, como aconteceu com o Farney e o Matheus Costa. Não, mas eu conheço o técnico, é de bom trato, tá tudo certo, educadíssimo. Educadíssimo. O nome especulado, educadíssimo, pessoa da melhor qualidade. Mas vai resolver o problema do Guarani? Será que ele consegue, o Zé Ricardo, fazer o que o Matheus Costa não fazia? Eu tenho a mesma informação trazida pelo Breno aí, que é o termômetro da torcida do Criciúma. Hoje no futebol você precisa, além de ser um técnico estudioso, entender de tática, você tem que dominar o vestiário. Isso é tão importante como a parte técnica e de tática. O Zé Ricardo é esse cara? Talvez seja. E se for contratado, também vou torcer muito para que dê certo. Mas não seria a minha escolha. Mas eu não vou me aprofundar muito no técnico, porque não foi contratado. Quando o Guarani fizer a escolha dele, eu vou comentar. Eu vou voltar ao início da minha análise. Qual é o critério? Se é que existe critério, né? Porque essa diretoria, até que me prove ao contrário, são essas pessoas ainda, pode ser no futuro diferente, mas ainda são essas pessoas. Mandaram o Matheus Costa, depois recontrataram, agora mandaram os 3 embora aí do departamento de futebol, não é? Já não deveria nem ter contratado e permitido que eles trabalhassem no Campeonato Paulista, deram sequência. Eu quero dizer também que eu sou contra troca de treinador, tá, gente? Eu não acho que em 90 dias um cara serve hoje e daqui 90 dias não serve mais. Eu não penso dessa maneira. Mas qual é o critério dessa diretoria, se é que ela tem algum critério para contratar um homem forte do futebol, que tem pouca experiência, para resolver o problema do... Não era melhor deixar o Farney aí? Estou perguntando. Queria saber, evidentemente queria saber. Não é? Eu tenho a minha conclusão. Posso mudar de opinião. Mas esse é o grande problema dessa gente que está tocando o Guarani nos últimos anos. Eles não têm convicção do que eles fazem. A torcida bate o pé, eles aceitam o que a torcida fala. Não é? Então, aonde bate o vento, eles se direcionam, né? Vai por aqui. Sabe tentativa e erro? Isso não é conhecimento de futebol. O Guarani precisa de uma pessoa, e tomara que essa SAF saia do jeito que seja bom para o Guarani, com gente que saiba fazer futebol. Eu não estou falando de honestidade, não estou falando de boa intenção. Não é nada disso. Todas as pessoas que estão no Guarani e no CA merecem o meu respeito. Só que precisa conhecer de futebol. Saber o time certo de contratar e mandar embora. Quem acreditar e quem não acreditar. Tudo isso é muito importante. Eu vou fechar meu comentário dizendo a mesma coisa que disse na abertura. Qual é o critério utilizado para a escolha do Frontini e do Zé Ricardo, talvez? Qual é? Eu, por enquanto, não tenho a resposta, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Às 18h18, oi Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha rápida aqui no Fala Galera. Você aprova a contratação do Carlos Frontini como executivo de futebol do Guarani? Olha, conheço o Frontini como um centroavante meteórico que passou pela Ponte, uma passagem meteórica, aí foi para o Santos, meteu aqui alguns gols, foi embora, aí rodou jogando futebol, terminou a carreira de jogador lá no Vila Nova
e foi promovido no Vila Nova a executivo de futebol. Acho a experiência dele pequena, muito pequena, teve aí Paysandu depois, mas parece que uma equipe só. Eu acho muito pouco. Não conheço o trabalho dele, não quero ser leviano, de chegar aqui e já dizer que não serve, não vou fazer isso, mas não conheço nem a parte positiva, nem tampouco a parte negativa. Não sei qual é o potencial dele. Então, do mesmo jeito que eu não posso queimar e ser injusto, eu também não posso referendar e endossar e ser fiador da contratação. Acho que o Guarani deve avaliar melhor. A princípio, não me parece ter o perfil para o Guarani, mas essa decisão é da diretoria do Guarani. E agora o Fala Galera, e tem que ser, né? Não pode ser minha, né? É deles. Simon e Cristiano não jogam mais pela Ponte. Zagueiro e meia vão fazer falta? Sim, vão fazer falta. Ambos brigariam por titularidade na Série B do Campeonato Brasileiro. 18h20, Breno Beretta seguindo com o noticiário do Guarani. Bom, Batista, até para deixar claro, né, que o Guarani está buscando um treinador e os últimos treinadores do Guarani foram os seguintes, né, até na gestão Rômulo. O Alan Aal, ele fez 9 dos 20 jogos com essa gestão, né, do Rômulo, 30% de aproveitamento, né. O Maurício Souza depois fez 14 jogos com 31% de aproveitamento. O Marcelo Fernandes fez 11 jogos com 48,5% de aproveitamento. E o Matheus Costa fez 51,5% de aproveitamento. O Guarani pretende, até o meio dessa semana, já anunciar o nome do novo treinador, até porque o treinador vai ser muito importante para preparar o Guarani para a Série C do Brasileiro. O Frontini já está dando uma olhada no elenco, né? Hoje ele foi apresentado oficialmente no período da tarde, porque os jogadores voltaram depois da eliminação na Copa do Brasil, voltaram a treinar hoje à tarde no Brinco. O Frontini está conhecendo o elenco, está conhecendo também as necessidades que tem o elenco do Guarani para a Série C. A princípio, o Bugre deve se manter no mercado atrás das mesmas posições do que antes da chegada do Frontini. O Guarani já estava lateral direito para o lugar do Cicinho, um segundo volante para o lugar do Igor Pereira, que operou o joelho e só volta no final do ano, mais um meia e mais um atacante. Essas posições são primordiais nesse momento no Guarani. Bom, se fechar, o técnico Zé Ricardo deve chegar ainda essa semana. Ele que ainda não trabalhou na Série C do Brasileiro, já trabalhou em Série B e Série A, como eu passei o currículo dele. Mas hoje é o nome que está mais próximo. O Guarani tentou e sondou Daniel Paulista. No fim de semana, o Bugre estava esperando, se o Goiás fosse eliminado no campeonato estadual, fazer uma investida nele. Isso não aconteceu, porque o Goiás passou nos pênaltis para a final do campeonato estadual. Outro treinador que o Guarani tentou, o Fábio Matias, da Portuguesa, que está fazendo boa campanha na Copa do Brasil, né? Meteu 5-1 no Altos nesse último jogo, fez boa campanha no Paulistão, tá na Portuguesa, que é SAF, e vai disputar a Série D. O Fábio Matias negou o convite do Guarani, ele acabou não aceitando o convite do Guarani e recebeu a proposta no final de semana. Com relação a outros nomes, eu sei que o Marcelo Fernandes foi oferecido por um empresário para o Guarani. E o Guarani não quis a volta do Marcelo Fernandes. Quando ele saiu do Guarani no ano passado, né, até se falava em problemas de bastidores, não sei se com o Farney ou com o Elano, mas agora o Farney e o Elano estão fora do Guarani. E eu sei que o Marcelo Fernandes gosta e respeita muito o presidente Rômulo, mas dessa vez eles optaram
por não trazer novamente o Marcelo Fernandes. Então a gente fica na expectativa, quem sabe, nos próximos dias ou próximas horas, o Guarani pode anunciar um novo treinador, Batista. São 18 horas e 24 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Batista, Frontini, Zé Ricardo, tirem o tubo. Eduardo Vila, Industrial. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, meu nome é Júnior. Hoje, qualquer time, qualquer divisão inferior a B é mais viável jogar em qualquer time do que na Ponte. Porque a Ponte não paga. Não adianta querer resolver, a diretoria está tentando mostrar que está pagando, mas não paga. Não paga, eles não estão conseguindo cumprir nada com ninguém, o jogador já cansou de mentira. Então hoje é mais fácil você jogar em qualquer time, qualquer divisão abaixo e receber do que ficar na Ponte aí. Ninguém vive de promessa. Prometeu, pagou. Não, promessa não compra arroz, feijão, promessa não paga conta. Então é assim. E a diretoria da Ponte arrogante, toda a diretoria, toda. Então é isso. Eles acham que pode tudo e aí, ó, a situação. Abraço, mais um. Alô, Batista, aqui é o Davi Caminhoneiro. Uma boa noite. Ô, Batista, pergunta pro Tigrão aí o que ele acha nessa briga de foice que tá o Guarani, a situação deles aí. Celso Rotti. Estão falando em Zé Ricardo, com aquela lentidão para ele pensar e falar, aquela vagareza. Celso Rotti já é mais enérgico, né? Retranqueiro, que eu acho que nessa situação aí da Série C, eu acho que seria ideal. E eu acho que seria um bom nome entre os dois, que tá parado faz tempo. Zé Ricardo com aquela vagareza para pensar, até falar, já foi metade do tempo. E já Celso Rotti já é mais enérgico, né? Chamar os caras na chincha, como se diz. Celso Rotti, eu acho que na Série C seria ideal. O que você acha aí? Fala aí, Tigrão. E aí, Tigrão, você foi citado. Celso Rotti, o último time dele foi 2023. Juventude. Não tenho conhecimento sobre algum time que ele tenha dirigido tecnicamente de lá para cá, né? Então faz muito tempo que não atua o Celso Rotti, tá fora do mercado há muitos anos. Não vou mexer com isso aí não, vai, Batista. Tá aposentado, né? Tá aposentado, tá em outra. Tá desatualizado, gosto, cara simpaticíssimo. Teve grandes trabalhos, tem o jeitão dele, gaúcho, né? Aquele gaúcho mesmo autêntico. Mas, tá difícil hoje, hein? Começa com Zé Ricardo e, com todo respeito ao ouvinte, respeito a opinião de todo mundo, mas eu não... Acho que aí não, aí tá fora de cogitação. O Celso Rotti está fora do mercado. Eu nem sei, de repente tá tocando uma fazenda, tá criando gado, tá plantando soja. Eu não sei onde é que ele está. Aí põe o Celso Rotti, ou Celso Rotti aqui no brinco de paraquedas. Eu não faria essa aventura, não. Ô Tigrão, sabe o que ele falou em 2022? Eu tô vendo aqui, ele deu uma entrevista pro Sport TV. Ele falou assim, abre aspas, ó. Que depois de 2016, porque ele estava parado desde 2016, né? Ele falou, não conseguimos dar um retorno, o mercado me isolou, não parei de trabalhar, o mercado é que me parou. Tá respondido, Batista.
E você, CH, quer opinar também, Celso Rotti. Eu convivi com o Celso Rotti durante 6 meses no Palmeiras, quando era setorista da Rádio Globo. Sempre foi um sujeito muito educado, dominava o grupo, mas isso foi em 99. Isso faz muito tempo, gente. Eu tô com o Tigrão nessa, não dá nem para comentar. Tá aposentado, com todo o respeito à colocação do ouvinte. Tá aposentado. Poxa, se não dá o Zé Ricardo, o Celso Rotti vai dar? Desculpa. Não iria por esse caminho, não. Celso Rotti tem 68 anos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h33, hoje até 19h30. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. E para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef. Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer artesanal. Carne, pão, queijo cheddar, bacon, e a família vai adorar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo. O Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos.
São mais de 2 décadas se dedicando a essa atividade. Ele leva todo o preparo, toda a estrutura, o churrasqueiro, garçons, a bebida, salada, enfim, você não terá nenhuma complicação no seu churrasco e será elogiado pelos seus convidados. Dá uma passadinha lá, anote aí, é a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Anote o telefone. De repente, né, surge aquela ideia para fazer um churrasco aí na empresa, pessoal do futebol. E aí você já tem o número em mãos para entrar em contato com a Mites Bife. 3294-7003. Anotou? 3294-7003. Mites Bife. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. O Guarani anunciou hoje também o novo coordenador das categorias de base. A gente tem uma foto dele para quem está nos acompanhando no YouTube. É o Rafael Fernandes. Esse, para quem está vendo no YouTube, é o novo coordenador das categorias de base do Bugre. Ele é pós-graduado em gestão de futebol pela CBF Academy. Profissional, acumula experiências em funções ligadas à base no Internacional de Porto Alegre, no Juventude, no Sport, no Cuiabá, no Vila Nova, no ABC e também no Figueirense. No Guarani, o Rafael assume a responsabilidade de coordenar as crias do Bugre com o objetivo de dar sequência à tradição do clube na revelação de talentos. Tá aí, portanto, o Rafael Fernandes, que é o novo coordenador das categorias de base do Guarani. Batista. São 18h36. Boa noite, Batista. Eu faria uma proposta para o Mazola Júnior. Para mim, cairia como uma luva com esse atual elenco do Guarani. Acácio do Proença. Não sei, né, se o Mazola trabalharia no Guarani. Ele tem uma ligação muito forte com a Ponte. Embora na Ponte, acho que também o Mazola não trabalharia. Acho que não trabalharia em Campinas. Não conversei com o Mazola a esse respeito. Ao longo da história, muitos técnicos com ligação na Ponte trabalharam no Guarani. Talvez o mais significativo deles foi o Cilinho, né? O Tacílio Pires de Camargo trabalhou no Guarani. Zé Duarte. O Zé Duarte trabalhou nos dois, né? O Cilinho também. Não, sim, mas eu digo, o Zé Duarte, ele é uma espécie de híbrido, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Cilinho, ele tinha uma ligação muito forte com a Ponte, mas depois trabalhou no Guarani. O mesmo ocorre com o Mazola Júnior. Então, não seria um impeditivo. O Jair Pisserni, por exemplo. Jair Pisserni foi técnico da Ponte, jogador da Ponte, e até fez uma final da Ponte no Campeonato Paulista. E ele foi treinador do Guarani também. Mas acho que não, o Mazola não trabalharia não no Guarani, no Tigrão. Não trabalharia, Batista. O Pisserni, normal, isso é normal. Muita calma nessa hora. Tem alguém para colocar essa pinóia para dentro? O Jair, ele jogou no Guarani antes de jogar na Ponte. Jair jogou no Guarani em 75, 74, 75, 76, por aí foi para a Ponte, formou naquele time histórico de 77. Mas o Jair é de São Paulo, não torce para a Ponte, não torce para o Guarani. O Jair é lá da Moca, né? Aí veio jogar bola no Guarani, muito bom jogador, jogava de lateral esquerdo no Guarani. Depois subiu a avenida, foi jogar na Ponte. Então não tem identificação. Agora o Mazola, toda entrevista que ele é perguntado a respeito disso, gosto muito do Mazola e eu acho bom treinador. Aliás, o Mazola é recordista no Ituano, é o treinador
da história do Ituano que mais vezes dirigiu a equipe. Veja, não é fácil. Não é numa passada só, numa passagem só, mas somando tudo, ninguém dirigiu o Ituano no número de jogos que se aproxime, que ultrapasse o Mazzola Júnior. Ele é o recordista. E toda vez que ele é perguntado a respeito disso, ele saiu muito magoado da Ponte, até acho que foi injustiçado, dirigiu 5 ou 6 jogos num Campeonato Paulista, e aí o negócio estava indo razoavelmente bem, houve uma grande precipitação, e o sonho do Mazzola era ter dirigido a Ponte no derby. Faltava 1 ou 2 rodadas para o derby, e demitiram o Mazzola. Ele saiu muito magoado, que ele tem realmente uma ligação umbilical com a Ponte, de ter jogado lá na base, de ter surgido para o futebol dentro da Ponte, de ter trabalhado como treinador da base, de ter sido auxiliar técnico do profissional, né? E depois correu o mundo aí, trabalhou inclusive fora do país, o Mazzola. Hoje já é um cara experimentado, 60 também, tá por aí o Mazzola, mas já rodou bastante. Mas em toda a entrevista dele, ele fala, ó, até o bairro que eu nasci tem o nome de Ponte Preta. Eu nasci no bairro da Ponte Preta. Meu pai, Zusa, né? Mazzola pai, que ele é Mazzola Júnior, o Zusa é Bilwildes. O nome do Mazzola não é fácil de achar, não. Acha aí, Breno. Mas o nome do Mazzola, o primeiro nome dele, por isso que ele virou Mazzola, né? Entendeu? Mas não, pelo amor de Deus, não é fácil. Se ele fosse botar o nome artístico do primeiro nome dele, não teria trabalhado em lugar nenhum. Willis Geraldo Gonçalves de Freitas Júnior. Então, o Willis Gonçalves de Freitas era o Zusa. Por que o Zusa pai, o Willis pai virou Zusa? Porque ninguém ia chamá-lo pelo nome, pô. Aí o Willis Júnior virou Mazzola, não tem Mazzola no nome dele. E Mazzola é um sobrenome. Altafine Mazzola, sobrenome italiano, né? Mas o Mazzola não tem Mazzola no nome. E o Willis, pô, Mazzola, seu avô tá com brincadeira, pô. Que palhaçada. Acho que é aquele caso, né? Deu um tapa no beiço. O nome provavelmente era William. O William. Aí o problema eu tô até vendo a cena. O teor alcoólico assim, não permitiu sair o William. Saiu o Willis. O avô dele, que foi registrar o Zusa, chegou lá, pô, contente, nasceu um menino. Coisa maravilhosa. Todo pai, né? Todo ser humano do sexo masculino, ele adora ter filhas também, né? A gente tem filha, ama a filha e tal. Mas o sonho é ter um filho homem, né? Também, além da filha. Em primeiro lugar, às vezes, o homem faz parte da história. Como a mulher gosta mais de ser mãe, inicialmente, de uma menina. Normal isso daí, familiar, coisa linda. Mas ele ficou muito empolgado, o avô do Mazzola, pai do Zusa. Nasceu homem. Aí sentou a borracha. Mas tomou tudo. Mazzola vai xingar nós, hein, Tigrão? Ele tomou tudo, avô do Mazzola, tomou tudo que tinha direito. Aí ele foi lá registrar o Zusa, que é o falecido, conheci muito bem, figura maravilhosa, simpaticíssimo, o Zusa. Foi lá registrar o Zusa já com o papelzinho na mão, o William. Mas ele perdeu o bendito do papel de tanto que ele ingeriu. Estava contente. Estava comemorando o nascimento do filho. Aí foi lá no cartório. Eu quero registrar o filho. Me abraça aqui, pelo amor de Deus. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Toma mais uma comigo aqui. E o desgraçado do cartorário começou a beber com ele. Veja. Ficaram os dois borrachos. E aí, qual é o nome que você vai pôr no menino? Esse é o cartorário lá, o funcionário do cartório perguntando. E o avô do Mazzola, o pai do Zusa, falava... Willis. Como? Como é que é? Willis.
Pô, saiu o Willis, cara. Rebentaram com o Zusa e com o Mazola. E o Zusa, não contente com a tragédia, meteu o Willis no Mazola também para se vingar. Ai, meu Deus do céu. Mazola é muito bom treinador, é uma figura humana espetacular. Mas, pô, um cara que dá entrevista e fala assim, ó, não vem com essa conversa, que até o nome do bairro que eu nasci é Ponte Preta. Difícil sugerir o Mazola para a diretoria do Guarani. Até porque ele não seria contratado com essa fortíssima identificação de domínio público. E se a diretoria convidar, eu chego às raias, conhecendo bem o Mazola, de imaginar que ele vai dizer muito obrigado, mas no Guarani eu não trabalho. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do Futebol de Campinas. O Batista, a respeito lá da reclamação do diretor do São Paulo e a resposta da Leila Pereira, sempre aquilo que foi favorecido, eles sempre falam que não comenta a arbitragem, só que quando com eles, aí é outra situação. Aí muda tudo, reclama, vai na CBF, faz um voodoo danado. Mas é sempre assim, quem é favorecido sempre fala que não quer falar de arbitragem. 18h46, mais um. Boa tarde, pessoal da Band, tudo bem? Flávio Gaúcho, voltando aqui de Itu para Campinas, né? Como de costume, né, a Via Sacra, aqui pegar essa estrada aqui na frente de Indaiatuba, aqui tudo parado é Via Sacra. Mas vamos lá, bem rápido. Concordo 100% com aquilo que o Tigrão falou, o comentário dele da semana passada lá. Cara, quantos executivos de futebol passaram? Desculpa, executivo de futebol para mim igual a Aspone, assessor de porcaria nenhuma. Tá bom? Um abraço. Quem tem que fazer alguma coisa mesmo é o presidente do clube e o treinador executivo de futebol, pelo amor de Deus, deixa assim. E o Flávio mandou aqui um complemento. Fontini, muito boa. Daqui a pouco a gente pega o complemento. Pode colocar isso aí mesmo. Fontini, muito boa com a contratação do Guarani, viu? Um executivo muito bonzinho, conheço bem, boa pessoa, muito bonzinho mesmo. Não entende nada de futebol, mas também no Guarani não muda nada. Também lá ninguém entende que tá lá hoje. Falou, meu amigo, é o Luca de Valinhos. Abraço, seguindo. Batista, boa tarde. Batista, o Argel pro Guarani. Aí faz esse jogador correr. Tá bom? Correr mesmo, que ele faz a turma correr, hein? Falou! Orlando, Campinas. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, todos aí da Band. Isso é o complemento. É o seguinte, Flávio aqui falando aqui, voltando de Itu, mas tu somas um trabalho negativo, que é as informações são negativas lá do Frontini, tu somas com as avaliações negativas do Zé Ricardo lá de Criciúma, tu tá que nem crescimento de rabo de cavalo, é só para baixo, só vai crescer para baixo. Então, também, cara, não sou simpatizante aí do clube aí do Guarani, mas é uma baita bobagem, né, tchê? Equipe da Band, aqui é Joaquim da Vila João Jorge. Por que não contrate o ex-técnico da Ponte Preta? Ele mora em Campinas, está parado, é um bom técnico. Pega uma opinião, combate pesado. Ele vai dizer alguma coisa. Bom, CH, você foi citado também aqui pelo Eduardo Cury, de Souzas, lá onde nasceu a minha querida mãezinha Eunice Pereira Batista. Boa tarde, Batista, por favor, pergunta ao Carlos Henrique o que ele acha do Marcelo Fernandes no Guarani. Eduardo Cury, de Souzas. Competente, gosto.
Agora, tem a história da vaidade, né? Não sei se um certo preconceito, que saiu daqui, foi para a Ponte, rival, e foi campeão. Agora, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida. É o técnico campeão brasileiro da Série C. Qual é o campeonato que o Guarani vai disputar? Brasileiro da Série C, portanto, contrataria. Mais um ouvinte mandando mensagens de texto. Mas não é o Mazola que veio jogar no Guarani e diz que, na verdade, é Bugrino. E é o time de coração dele. Onde você viu isso? Marcelo Marques Fernandes. Acho que você está confundindo com outro, né? Boa noite, Batista. Estou com 39 anos. E desde que me entendo por gente, ouço vocês falando dessa história do pai que deu um tapa no beiço e foi registrar o filho quando alguém tem um nome diferente. Até hoje não perdeu a graça. Ainda dou muita risada quando o Tigrão fala isso. Rafael de Campinas. Ô Rafael, isso aqui é igual a caneta Bic, entendeu? Tem coisa que você não pode mudar. Caneta Bic não tem como você mudar. Ah, os tempos mudaram. Vocês envelheceram. Tá bom, a caneta Bic envelheceu também. Me mostra aí uma versão moderna da caneta Bic. Não tem jeito. É a caneta Bic. Continua valendo. Está absolutamente atualizado. Mas muito obrigado aí pela sua participação, viu? Isso aqui é igual a história da menina do circo, né? Também é outra que faz uns 200 anos que eu tô falando isso. E o pessoal sempre tem alguém que vem falar: ô, Batista, gostei daquela história lá da garota do circo. Como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando. Batista, boa noite. E uma investida em Hélio dos Anjos como treinador do Guarani seria viável? Sérgio, a encarnação. Swiss Park Campinas. Sérgio, a encarnação. Olha, complicado isso aí, né? Esse negócio de encarnação. Isso aí me arrepia da pele até o osso. Batista, tem o Hélio aqui do lado, técnico do Capivariano, mas não. Os inventores da direção do Guarani não perdem oportunidade de fazer M. Ou poderiam dar uma chance para o Jairo do Sub-20, pois a chance de errar seria bem menor. Adilson Souza. Abraço para você, Adilson. É isso aí, né? Eu gostei muito de quando foi treinador aí, interino, treinador tampão. Gostei do Jairo. Achei que ele tem jeito para coisa. Gostei taticamente do time dele. E também não sei se ele quer assumir como treinador profissional. De repente, talvez ache que não é o momento ainda, né? Mas eu fico pensando, hoje até na tela da Band falei a respeito disso. O futebol, ele contraria a lógica. No mercado atual, no mercado corporativo, por exemplo, contrata-se aquele que tem um histórico de trabalho. Vai olhar a ficha corrida do cara. Onde é que ele trabalhou, qual foi o que ele produziu. E aí, normalmente, quando precisa contratar alguém, um profissional, para resolver a parada, contrata-se o melhor profissional dentre 3 ou 4 lá que estão disponíveis. E aí, quem foi o melhor do campeonato da Série C do ano passado? Qual é o campeonato que o Guarani vai disputar? Série C. Pois bem, quem foi o melhor no ano passado? Marcelo Fernandes. Ele foi campeão da Série C. E aí, o interesse, os nomes que estão surgindo,
E aí surge o Zé Ricardo, que nunca trabalhou na Série C, e o Tigrão falou a respeito hoje no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h na tela da Band. Os 10 últimos anos do Zé Ricardo não produziu absolutamente nada. Ele foi tampão lá, interino no Flamengo, deu a impressão de que realmente iria arrebentar, mas a sequência do Zé Ricardo não mostrou que ele tinha competência para trabalhar no mercado. Aí, ao invés de contratar o cara que foi o mais competente no ano anterior, contrata um que não tem nenhuma experiência na Série C. Então é por isso que eu disse que o futebol contraria a lógica, né? Às vezes contraria a lógica, e muitas das vezes é isso. E muitas das vezes tem muita coisa envolvida que a gente nem imagina. Não é só uma questão de falta de lógica, né? Quem que subiu da Série C para a Série B o ano passado? A Ponte com o Marcelo Fernandes. O Londrina com o Roger. O Náutico com o Hélio dos Anjos. E o São Bernardo, quem é que era o treinador do São Bernardo? Acho que era o Alan Catalá. Ricardo Catalá. É que os dois trabalharam recentemente no Guarani. Então, ó, você tem o Catalá, quarto colocado. Náutico. Aliás, não é nessa ordem. O terceiro colocado foi o São Bernardo. O Náutico foi o quarto. Aí tem o Londrina, foi vice-campeão. E a Ponte foi a campeã. Desses 4 treinadores aqui, o Catalá não sei se está lá no São Bernardo ainda ou não. Acho que está. Tá lá. Tá lá. O Roger foi pro Sport Recife, Série B. E o Náutico manteve o Hélio dos Anjos, tá lá, tá empregado. E a Ponte perdeu o Marcelo Fernandes, tá desempregado. Então, só para ilustrar o que você está dizendo, por que não contrata o cara que for o melhor, né? Quem que foi o melhor? O Marcelo Fernandes. E quem que está mais à mão? Está sem compromisso com ninguém. Catalá está no São Bernardo. Roger subiu de posto. Se bem que ele dirigiria o Londrina na Série B. Foi pro Sport, que é um time muito maior. Ninguém duvida disso e ninguém discorda disso, né? Então, e o Hélio mantido. É difícil tirar o Hélio lá do Náutico. Hélio e o seu filho. Oi. Tigrão, você sabe por que o Hélio não dirigiria nunca mais o Guarani? Porque recentemente até rodou nos grupos de WhatsApp, ele dirigiu o Guarani antes da Ponte, até deu entrevista pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. Ele comparou a torcida da Ponte com a torcida do Guarani e, para resumir, ele disse que a torcida da Ponte é muito melhor e muito mais fanática do que a torcida do Guarani. Ou seja, ele nunca mais vai dirigir o Guarani, né? E também não vai dirigir, porque o Guarani, por causa disso, não vai convidar. E se convidasse, também acho que ele não aceitaria, porque ele não é trouxa, depois de ter falado isso, de encarar uma bronca depois que ele vai ter que encarar com a torcida do Guarani. Eu não entro nessa seara aí, eu acho que ele não precisaria ter feito esse tipo de comparação, porque é mexer em vespeiro. Bem como se ele falasse o contrário, né? A torcida do Guarani é muito mais empolgada do que a torcida da Ponte. Nem lá, nem cá, vai na dele, mas o Hélio tem a vida resolvida, né? O Hélio tá... Bom, milionário hoje não é, sei lá, não é muita coisa, não. O Hélio está bilionário, entendeu? O Hélio tem muito dinheiro, trabalha há muito tempo no futebol. Outro dia mesmo ele falou, estou pensando sim em parar, eu fiz essa pergunta para ele. Penso, vou planejando devagarzinho, amo o futebol. Pô, mas o Hélio tem uma casa, não vou nem dar detalhes aqui, até porque é uma coisa muito particular. Mas na praia do Jurerê Internacional, em Florianópolis. Uma das... Não é casa que ele tem para ir lá, ele mora lá. Nas férias é para lá que ele vai, a família dele fica lá. Aqui em Campinas ele ficava em hotel ou apartamento alugado aí pelo clube. Mas ele, a família, a base dele... Não é turista, não. Ele vive, a família vive na praia do Jurerê Internacional. Para quem não conhece, precisa ir lá conhecer.
o que é aquilo lá. Então o Hélio é um cara resolvido, por isso que ele também dá de ombros, né? Se ele tivesse começando a carreira, talvez ele não falasse isso. Mas falou, tá falado, ele é responsável por aquilo que ele fala. Então, veja que quem estaria mais à mão é o Marcelo, mas tem alguma rusga aí, né? E também tem uma preocupação com a saúde do Marcelo. Ele vai ficar tanto sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A Avenida Ayrton Senna, sobe a avenida, desce a avenida, vira, sobe a avenida, vira, desce a avenida. E fica tanto esse sobe e desce, tenho medo dele ficar com labirintite. Essa é a minha única preocupação. Oi, bebê, tem mais alguma informação? Não, era isso, Batista, é que o ouvinte citou o Hélio dos Anjos, eu queria só destacar isso, e sobre, ele falou sobre o técnico das categorias de base, o Jairo, né? Para mim, Batista, particularmente, eu já até falei para algumas pessoas do Guarani, o auxiliar fixo do Guarani deveria ser o Jairo Blumer, porque ele mostrou muita competência e o Guarani deveria pensar nesse tipo de situação. Eu sei que tem clubes atrás do Jairo e clubes de base, mas eu sei também que o Jairo gostaria de trabalhar no futebol profissional. E o Emerson? Boa noite, Batista, tudo bem? O Hélio dos Anjos tem casa em Canavieiras e não em Jurerê. Abraço para você, Emerson. Muito obrigado pela sua participação. Não confere. Quem falou isso do Jurerê Internacional foi ele. Não fui eu que estou inventando. Não tenho intimidade nenhuma com o Hélio. Nunca passei na frente. Quem falou que estava lá, que estava na hora de descansar um pouco, daqui a pouco ele vai planejar direitinho, foi ele, não fui eu, não. E eu conheço as duas praias. As duas são magníficas, mas o tal do Jurerê Internacional é uma espécie assim de Riviera de São Lourenço melhorada, lá em Santa Catarina. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Palmeiras, a grande decisão do Campeonato Paulista. Ao vencer ontem à noite o São Paulo por 2-1 na Arena Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino farão a final do Paulistão 2026. O Palmeiras e Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alain e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque foi o time que iniciou a partida, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o São Paulo do Crespo com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Luan, Bobadire, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. O Palmeiras abre o placar com Maurício no comecinho do jogo, logo a 8 minutos. No segundo tempo, Flaco Lopes aumentou a 12 minutos. Caleri a 24.
fez o gol do São Paulo. Jogo que teve a arbitragem da Daiane Muniz, um público de 29.712 pagantes para uma renda de um pouco mais de R$1 milhão. Deu Palmeiras, esta ficha técnica do jogo, 2 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo, semifinal do Paulistão. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Olha, abri aqui a página no Instagram do Hélio dos Anjos. 2025, passagem de ano. Ele posta uma foto. Ele, esposa, provavelmente o neto. E ele diz: o melhor da vida é estar com quem você ama. Passagem de ano. Jurerê. Então, o Tigrão está com a razão, o Emerson está errado na colocação. Ele está mostrando uma foto da casa dele, passagem de ano, e a legenda é em casa. E está na praia de Jurerê. Então, o Tigrão realmente estava com a razão. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Rádio Bandeirantes, aqui é o Celso de Sumaré. É preocupante, né? O Guarani de novo perde o norte, né? Parece que tá perdido, né? Não sabe o que fazer. Acho que um treinador aí sabe, de boa técnica e sabe comandar times. O Antônio Carlos Zago, um cara que foi xerifão, que foi do Palmeiras naquela época, treinou alguns times, subiu com alguns aí, não sei onde ele tá, mas é um cara que eu acho que encaixaria muito bem no Guarani. E acho que a torcida agora tem um papel também de cobrar a diretoria, né? De maneira educada e tal, e cobrar todo mundo, né? O Guarani não pode entrar nesse rodemoinho aí, porque não vai subir, cara. Não tem jeito. Então, assim, boa noite a todos aí. Guarani, presta atenção. Abraço. Antônio Carlos Zago foi técnico do Botafogo na Paraíba Série C. Foi muito mal. Não ganhou um jogo sequer e foi demitido. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha.
tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 19:10 ouvinte no ar. E aí, Batista, tudo bom? Pessoal aí da mesa? Esse negócio do cartório é muito engraçado mesmo, viu? Já tá batendo a novela Direito de Nascer. Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Renato Gaúcho recusa proposta do Vasco. Treinador considerou os valores oferecidos baixos e até ligou para a diretoria vascaína para informar que não aceitaria o convite. Houve uma contraproposta feita pelo staff do treinador, mas sem avanços. A diretoria do Vasco avaliou a pedida do Renato, pedida salarial muito alta. E há um interesse financeiro, há um impasse, melhor dizendo, financeiro neste momento. Pauta 2. Leila Pereira reagiu às reclamações do São Paulo após a vitória do Palmeiras por 2-1, domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Após o Conselho Técnico que definiu o horário da decisão contra o Novo Horizontino. A presidente Alviverde rebateu a entrevista de Rui Costa, executivo do Tricolor. Abre aspas. Você só melhora quando reconhece os erros. Só discuto arbitragem com as pessoas capacitadas para isso. Não é na imprensa, não é dando chilique. Escândalo. Vou te falar. Se sou eu, uma mulher, reclamando de arbitragem, vão dizer que sou histérica. Fecha aspas, disse Leila Pereira. Pauta 3. Gianni Infantino, presidente da FIFA, propôs que jogadores que cubram a boca para falar em campo, especialmente em situações de discussão, sejam expulsos. A declaração surge após incidente envolvendo Prestiani, do Benfica, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Abre aspas. Se um jogador tapa a boca e diz algo com consequências racistas, então deve ser excluído, obviamente. Deve presumir-se que disse algo que não devia. Caso contrário, não teria a necessidade de tapar a boca. Fecha aspas, afirmou Infantino em entrevista à Sky Sports. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi, que a princípio acabou fazendo uma contraproposta e não fechou com o Vasco da Gama, né? O Renato tá resolvido na vida dele financeiramente falando, ele não vai trabalhar por qualquer tostão. Eu não acho que o que foi oferecido seja pouco dinheiro,
Pelo contrário. O problema é que o Renato tem um staff, ele não abre mão de certas convicções, de certas pessoas que trabalham com ele há muitos anos e não vai baixar os valores. Se o Vasco quiser, paga o que o Renato quer. Mas me parece que existe uma diferença, portanto, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria que o Renato não será técnico do Vasco no futuro. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa colocação do presidente da FIFA, ele como autoridade máxima do futebol mundial ou não? Ele é presidente da Federação Internacional, FIFA, Federação Internacional de Futebol Association. Devia, sabe, ele deu um palpite de torcedor. O que ele devia, como autoridade máxima, chamar os seus pares lá da FIFA e meter a caneta, mudar o estatuto e ser um pouco mais duro. Porque teve jogador aí que envolvido com ilicitamente, diga-se de passagem, com casas de apostas, eles foram eliminados do futebol. Encerraram a carreira. A partir de hoje você não pode mais defender nenhum clube. A pena foi pena de morte, futebolisticamente falando, ou de prisão perpétua. Você vai ficar em casa vendo futebol pela televisão, ouvindo pelo rádio. Ou você vai jogar pelada, profissionalmente você não joga mais. Pena de morte para a profissão. Eu acho que um cara dentro de campo, que chega num seu semelhante, ser humano, que tem emoções, tem família, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem esposa, e esse cara que chega, que ele tem um tom de pele diferente, e ele mete uma camisa na boca e começa a chamar o outro de macaco, mas com a boca sem permitir que haja a leitura labial, então ele bota a camisa na frente, alguém pode agora discordar de mim e dizer, não, o Tigrão agora endoidou de vez, ele tá xarope. Para mim é mais grave do que o cara da casa de aposta. É mais grave, porque lá vai apostar quem quiser. Quem quiser apostar, ninguém é obrigado a apostar. E a maioria também aposta como divertimento, como um lazer, como um entretenimento. Quem aposta muito e vicia, aí tem que se tratar. Mas a maioria é uma diversão. Aí prova que encomendou, porque eu falei pro meu primo que eu ia tomar um cartão. Sabe, tá errado. Não deveria ser assim. Tem que ser punido e banido do futebol. Ser provado. Não por denúncia vazia. Sem prova material irrefutável. Mas, para mim, o cara que encosta para que saia o som na frente de um semelhante que tem um tom de pele diferente e tem uma atitude racista dessa como jogador argentino, aliás, sempre ou quase sempre tem argentino no meio. Não sei por que eles gostam de fazer isso. Não sei por que essa discriminação, né? Essa injúria racial desse tamanho. E chama, e xinga, e ofende, e covardemente coloca a camisa. Então o senhor Infantino não deveria dar uma opinião, ele deveria tomar atitude e dizer o seguinte, é lei agora, hein? Se ficar aprovado, tá banido do futebol. Aí acaba. Mas no futebol, exemplo do que acontece na vida civil do Brasil, por exemplo, entre outros países, a impunidade é um adubo para a criminalidade. Vou repetir. A impunidade é o fertilizante para aumentar a criminalidade. E no futebol é a mesma coisa. É só guerre, devia ser expulso. Que expulso, cara? Banido do futebol, não expulso do jogo. Então, um comentário que mostra que ele tem posicionamento, mas que não tem atitude. Está na mão dele. Mete a caneta. Vai ser banido. Ninguém mais vai praticar esse tipo de crime odioso, revoltante,
e, acima de tudo, extremamente desrespeitoso com um semelhante que tem a cor da pele, o tom da pele diferente, mas que tem o mesmo sangue correndo na veia, as mesmas frustrações, as mesmas inseguranças, o mesmo medo, né? A mesma sensibilidade ao ser elogiado, as lágrimas não têm cor. E tem cara que continua batendo nisso daí, se achando superior, porque o tom da pele dele é diferente, então ele se acha superior. Como se ele, depois de enterrado e comido pelos bichinhos, ele fosse manter a cor da pele dele como um escudo para toda a eternidade. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi também sobre o Renato Gaúcho, Batista. Aliás, a proposta que o Vasco fez para ele foi de R$1.200.000 por mês, mas ele teria que arcar junto com o staff dele, né? A comissão técnica dele, preparador físico, esse tipo de situação. Ele não quis, principalmente por conta da situação financeira. No Fluminense, eu levantei que ele ganhava R$1.500.000 e também bancava o staff dele, ou seja, uma diferença aí de R$300.000. Mas eu acho que o Renato Gaúcho, ele já tá rico, né? Ele nem precisaria discutir essa situação financeira, mas eu acho que o principal motivo do Renato Gaúcho não aceitar o Vasco é que ele tá meio de saco cheio do futebol, porque ele abandonou o Fluminense recentemente, não tinha motivo, tanto é que o Zubeldia pegou e melhorou o time do Fluminense. Ele recentemente também deu uma entrevista para o Romário, na TV do Romário na internet, no YouTube, né, a Romário TV, e ele disse que até abandonou o Fluminense porque ele ficou de saco cheio de pessoas que não são jornalistas e têm blogs, canais na internet, né? E no caso, tinham e falavam do Fluminense, e quando iam fazer perguntas, participar das entrevistas coletivas, ele falou que faziam perguntas sem pé nem cabeça e ele já estava de saco cheio, porque eram perguntas para as respostas que ele dava as pessoas lacrarem na internet. Mas ele também disse que no passado ele não ligava para a crítica e não ligava para o que a imprensa falava, ou seja, ele está muito de saco cheio do futebol e eu acho que ele ficou cansado também, até porque não teve a oportunidade de dirigir a seleção brasileira recentemente. 19:22. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ouvinte Leandro Silva, avisa o Tigrão. Avisa o Tigrão que o Prestiani acabou de jogar pelo Benfica no campeonato português hoje. Concordo com o Tigrão. Tinha que ser excluído do futebol. Leandro Silva, em Portugal.
Abraço para você, Leandro Silva. Ele até mandou um print aqui, né, do jornal A Bola. Então, placar de na 2-1. próxima vez que o Benfica jogar contra o Real Madrid, ele vai xingar o Vinícius Júnior de macaco com injúria racial, com racismo, covarde, com a camisinha na frente da boca. Sabe por quê? Não vai acontecer nada com ele. Então veio o presidente da FIFA para jogar para a galera, mas a medida, a mesma atitude, ninguém toma. E continua essa palhaçada toda aí, essa covardia, esse pecado com o ser humano por causa de diferença no tom da pele. E o Juraci Soriano, taxista do Royal Palm Plaza, mandou aqui uma placa. Ele tem uma placa de Jurerê, Floripa, Ilha Brasil. Jurerê. Abraço para você, Jura. Muito obrigado. Sempre que preciso, solicito aí os serviços do Juraci Soriano, que foi árbitro de futebol. Grande figura. Grande figura. E tem duas praias de Jurerê, viu, Batista? Tem a Jurerê e a Jurerê Internacional, que é um pouco acima, o padrão. O Elião tá na Jurerê Internacional. 19:25 na lata. Responde na lata. Qual o lance da semifinal entre Palmeiras e São Paulo você considera pênalti? A mão de Gustavo Gomes, o lance do Marlon Freitas com Bobadilha, ou os dois ou nenhum. Começo com você, Breno Beretta, que esteve nas reportagens, na transmissão do Leandro Bolles ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Eu considero só a mão do Gustavo Gomes pênalti, Batista. E você, Tigrão? Também, estávamos juntos, muito claro. Do Marlon Freitas com o Bombadilha não foi nada. O Bombadilha cai com delay, efeito retardado. Primeiro põe a mão no ombro, ele fica em pezão, bonitão, daqui a pouco, cai, grita, me matou, quebrou meu pescoço. Pelo amor de Deus, um vexame. O segundo tempo ontem da Daiane Muniz. Nossa Senhora. Agora, do Gustavo Gomes foi um pênalti escandaloso. Só se eu estivesse comentando o jogo aqui com a camisa do Palmeiras para pensar diferente. Mas até palmeirense aqui no estúdio disse que foi pênalti no Gustavo Gomes. Claro. Então... Mas foi, pô. Foi, pô. Sabe? É uma coisa absurda. Ela é ótima árbitra, mas no segundo tempo, infelizmente, ela se perdeu. E você, CH? Eu gostei do grito do Bobadilha. Sensacional. Para mim, pênalti no Gustavo Gomes, claro. E a árbitra comeu bola. E o Bobadilha, ele caiu, o braço foi no pescoço. É. E ele caiu, levou a mão no rosto, né? Deu esse grito aí que o Tigrão falou com a mão no rosto. Ué, mas... Não foi assim, não. Aí. É a margem de erro, acertou o pescoço, doeu a cabeça. Nossa Senhora. E ele caiu com delay. Já tinha tirado o braço, ele falou, pô, peraí, ele pensou rápido. Delay jogou. Ela não deu aquele lá, se eu cair, ela vai compensar. Aí ele se jogou. Teve delay na queda, eu nunca vi isso. O Novo Horizontino confirmou que não levará a decisão do Campeonato Paulista para outro estádio. O Tigre deixou claro que pretende aproveitar a vantagem de decidir o título estadual em casa. E aí acerta o Novo Horizontino em manter o segundo e decisivo jogo no Jorjão. Lembrando que o primeiro será na Arena Barueri, quarta-feira, 20 horas, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. E o segundo jogo, domingo, 20h30, aí no Jorjão, em Novo Horizonte. Começo com você, CH. Os caras me parece que não estão precisando de dinheiro, né? E eu acho que essa explicação técnica, ela é plausível. Decidir em casa é melhor para o Novo Horizontino. Portanto, a diretoria acerta. E você, Breno Beretta?
Acerta, Batista, é uma das únicas chances que eles têm. Aliás, no jogo em casa na primeira fase, foi 4-0 para o Novo Horizontino. E você, Tigrão? Acerta em cheio. Parabéns para o Novo Horizontino. Mais um exemplo histórico para o futebol de Campinas. Em 2012, o Guarani aceitou, por conta de dinheiro, fazer as duas com o Santos no Morumbi. Deu no que deu. Goleada nos dois. Em 77, se a Ponte tivesse jogado uma das três em Campinas, tivesse batido o pé, ou faz uma em Campinas ou eu não jogo, ela seria campeã paulista. E o Guarani jogando uma com o Santos no Brinco poderia ter sido campeão paulista. Ou seja, poderíamos ter os dois com títulos do Campeonato Paulista. E nós não temos nenhum título do Campeonato Paulista, que o dinheiro falou mais alto. Parabéns para o Novo Horizontino. Abraço, Tigrão. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Breno Beretta, um abraço e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço e até amanhã, PP. Valeu, CB. Grande abraço e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora,